Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Você é bem-vindo a esse espaço onde teremos tempo de oração, teremos também a partilha e o estudo da palavra. E exatamente deste livro, o livro sagrado, a palavra de Deus, que eu quero destacar aqui 2 versículos para iniciarmos nosso encontro. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Os versículos 37 e 38 nos dizem o seguinte: Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu destaco esse versículo num contexto bem desafiador e triste que nós estamos vendo em nosso estado, boa parte do Rio Grande do Sul, onde tempestade de vento tem destruído, mas também enchente, provocando inundação. Muitas pessoas perderam suas casas, muitas pessoas foram retiradas das suas casas. E eu quero trazer esse versículo, essa passagem que há algumas semanas atrás nós estávamos refletindo em cima dela. E ela nos traz alguns princípios interessantes para esse contexto de tempestade, de temporais. Elas são cíclicas, elas são normais, elas acontecem. Quem sabe há muitos anos a gente não via uma inundação tão grande, mas elas já aconteceram um tempo atrás e vão voltar a acontecer. Mas como lidar diante dessa situação que ela nos surpreende? Os discípulos aqui eram pescadores e com certeza eles sabiam lidar com um barco diante de uma tempestade. Mas a sua experiência, o seu profissionalismo não foi suficiente para acalmar seu coração e fazer com que eles chegassem a outra margem do lago. Eles estavam obedecendo a Jesus, eles não estavam em desacordo com a ordem de Jesus. Eles estavam em obediência a Jesus. Foi ele que pediu que eles atravessassem. Isso também não evitou que o temporal viesse a eles. Mas algo foi central. Por que Jesus dormia em meio a toda aquela tempestade? Porque ele sabia que o Pai, o seu Pai, estava olhando por eles e ele estava no controle. Ele sabia que o Pai estava cuidando deles. A tempestade estava ali, mas o Pai estava os guardando. Então, como filho que sabe que o Pai é todo-poderoso e está o guardando, ele encara aquela situação de cabeça erguida, tranquilo, porque ele sabia que o Pai estava o guardando. Assim, nós também precisamos ter esse olhar. O Pai está nos guardando. Então, a gente faz tudo o que estiver ao nosso alcance para nos proteger, para cuidar daqueles que ficaram sem suas casas ou foram retirados das suas casas, mas sabendo que o Pai está cuidando de nós. O Pai está no controle, então não nos desesperemos, mas sim recorramos a Jesus, se joguemos nos seus braços, sob o seu cuidado, na certeza que Ele vai nos inspirar para superar mais essa crise, mais todos os desafios que vierem no pós, no que já está sendo causado, os estragos que estão sendo causados e o pós-temporal, né? Ele vai nos dar as forças para nós superarmos tudo isso, nos ajudando, cuidando uns dos outros. Sim, dele vem inspiração e ajuda para avançarmos. Então, em meio a toda essa situação, oremos, nos ajudemos uns aos outros. Essa é uma bela oportunidade de compartilharmos o amor de Deus. Então faça a sua parte, acima de tudo ore, sabendo que o Pai está no controle e Ele está cuidando de nós, cuidando dos seus. Vamos orar? Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, te louvando, te agradecendo, porque Tu és conosco.
A situação de nosso estado é desafiadora. Muitos queridos nossos em situação precária, expulsos das suas casas, com as suas casas inundadas, tendo prejuízos. Mas nós sabemos que Tu és Deus. Tu estás cuidando de nós. E de Ti virá a força para superarmos todas as consequências que esse temporal está causando entre nós. De Ti virá a força para nos ajudarmos uns aos outros, para compartilharmos o amor que vem de Ti. Sim, Senhor, nós cremos no Teu poder, agindo em nós, em nosso favor, agindo em nosso estado, sobre as vidas, sobre essas pessoas que foram atingidas. Nós clamamos a Ti para que o Teu agir nos inspire, nos encoraje para fazermos a nossa parte e, acima de tudo, para fortalecer nossa fé, para que tenhamos a certeza que Tu estás no controle. Tu estás juntinho de cada um, daqueles que Te buscam, daqueles que clamam por socorro, daqueles que precisam do Teu socorro. Tu és conosco. E isso nos acalma o coração, e isso nos inspira e nos encoraja a seguirmos adiante. Nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, assim como clamamos pelo Teu cuidado, pela Tua bênção sobre o nosso estado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Rosane, seu Aparício, lá de Giruá, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Marivone, Pietro, Fábio, Jesus abençoe, abençoe este lar. Luísa, família, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Que bom ter vocês conectados conosco. O pessoal também que nos acompanha, depois vai estar acompanhando através do Facebook, do YouTube. Que a bênção do Senhor esteja repousando sobre seu lar, sobre sua família. Bênção, queridos. Deixa eu compartilhar aqui nossa agenda da semana. Domingo, primeiro domingo do mês, nós estamos promovendo o nosso galeto. A princípio está tudo certo. Nós vamos esperar amanhã. Amanhã a gente já pode ir atrás do material, né? A gente precisa saber se terá material, mas acredito que teremos sim. Então está tudo certo, a gente segue a programação. E conforme se aproxima, a gente continua divulgando para os nossos queridos. E você pode se somar nesse sentido. Divulgar entre seus queridos. Nosso galeto acontece nesse próximo domingo, primeiro domingo do mês. Por quê? No segundo é Dia das Mães. Para a gente celebrar com a nossa mamãe, celebrar em família, né? É um momento especial que a gente não poderia estar promovendo o galeto, né? Ou qualquer outra promoção da igreja. Teremos o culto, normalmente um culto especial pelo Dia das Mamães. Então, dia 5, que é o culto com Santa Ceia, conforme o rito tradicional, né? Conforme o rito anglicano, livro de oração comum, Santa Eucaristia. Então, domingo, dia 5, e também temos o galeto. Então, ore por isso, ore pela programação da igreja, ore pela caminhada da igreja. O galeto tem sido bênção, tem nos trazido, ajudado, né, no sustento da igreja. A principal sustento vem das ofertas, dos dízimos, né, e contribuições regulares. Se você ainda não é parte desse time, você pode se tornar um dizimista, um contribuinte regular, conforme a palavra de Deus recomenda, né, orienta, né, quanto à importância de devolvermos a Deus, porque tudo vem dele, né? Tudo que somos, tudo que temos, foi ele que nos concedeu. Dons, talentos, nosso tempo, nossos tesouros, a gente devolve, ele nos dá a honra, né, de podermos dizer, eu participo, eu faço parte, eu dou a minha parte para que a obra dele avance e alcance mais e mais pessoas. Então, seja um dizimista, seja um voluntário, seja alguém que diz sim ao Senhor e se dispõe a servir
a ele servindo as pessoas, né? Alcançando, sendo um ganhador de almas para o Senhor. Amém? Muito bem, vamos para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus inspiração nesse contexto que a gente está vivendo como estado, ou parte do estado do Rio Grande do Sul. É muito bom se refugiar sob o seu cuidado. Nós estamos na série de pregações construindo uma nova vida. Como é possível construir uma nova vida? Mesmo em meio a situações de calamidade, mesmo em situações de desastres, seja naturais ou outros incidentes que acontecem. É possível? É, porque Jesus venceu a morte. Essa é a mensagem da Páscoa que nós celebramos. Ele venceu a morte. Então, a partir disso, nos dá a esperança, aliás, a certeza de que é possível, sim, vencer os desafios de cabeça erguida. Sem perder a sua identidade, porque Jesus, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele não deixou de ser o Filho de Deus, anunciando ali palavras de vida, palavras de esperança, palavras de perdão. Ele não deixou de ser o Cristo, o Filho de Deus. Mesmo aquela situação totalmente adversa, de muita dor e sofrimento. Então, que nós, em meio a essa situação, não nos desesperemos, não saiamos colocando culpa nesse ou naquele, mas sim repousemos sob o cuidado do Pai, porque Ele sim é conosco. Nele nós encontramos refúgio certo, né? A esperança, a coragem para seguirmos adiante, enfrentarmos as tempestades de cabeça erguida, sabendo que nele está a força, a coragem para seguir adiante, né, queridos? Então, essa palavra realmente é própria para um contexto assim. Dona Diva eleva também a sua oração, que o Senhor estenda a sua mão e salve as pessoas que buscam da sua misericórdia, misericórdia divina, e ajude, nos dando coragem, né? Nos dando da sua inspiração. Com certeza nós precisamos, né? Tem contextos bem tristes, né? Cidades praticamente inteiras alagadas. Aqui o número chega a 400 famílias, né? Triste ver essa situação. Lugares aí que mais ou menos a gente conhece, de algumas pessoas que quem sabe a gente conhece, né? Outras cidades que a gente acompanha, que ficam por perto daqui, né? A situação é bem triste. Mas nós sabemos que o Senhor é conosco e Ele nos dará forças para superarmos isso e seguirmos adiante. Assim como já nos ajudou a superar outras situações também calamitosas. Então vamos para a palavra de Deus? Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os versículos 24 a 30. Nos diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara.
Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Boa noite, pessoal de Erechim, Dona Celina, família, seu Ernesto, seu Luiz Felipe. Jesus abençoe vosso lar. A região de Erechim, também de Giruá, norte e noroeste do estado, estão livres dessas enchentes, dessas tempestades, né? Também a região de fronteira, no entorno de Bagé, também não está sendo atingida por essa tempestade. Avancemos. Alguns destaques dessa passagem bíblica que nos fala de um encontro de Jesus com uma mulher estrangeira. Mas primeiro destaque é que Jesus busca estar a sós. Esse não é o primeiro lugar dos evangelhos que se destaca isso. Depois de uma discussão com os religiosos daquele contexto, ele quer ficar a sós. Ele quer um momento de descanso, um momento a sós com seus discípulos. Como isso é importante? Se foi importante para Jesus, veja que os evangelistas destacam quando ele se afasta da confusão e fica a sós ele e o Pai, para orar, para conversar, para buscar forças no Pai, para seguir no seu ministério. Ele precisava dessa força. Também tem aqueles momentos que ele fica somente com os 12. Eram seus discípulos, os amigos mais chegados, com os quais ele precisava ter momentos, só entre eles, de ensino, vida na vida, né? Investir vida na vida do outro. Nós também precisamos disso, estar junto daqueles que amamos, daqueles que nos são próximos, né? Também tem aquele momento no Getsêmani, momento de muita dor e sofrimento, preocupação, em que Jesus só leva para lá Pedro, Tiago e João. Dos 12, os mais chegados, os mais próximos, os mais íntimos, para compartilharem com ele daquele momento de dor, de preparação também. Nós também precisamos desses momentos. Por isso é tão importante, semanalmente a gente promove aquele encontro nosso como família, para estarmos reunidos junto de nossos queridos, junto de pessoas que, como nós, também reconhecem que são pecadoras, que são falhas e que precisam de Deus. E ali se reúnem para receber a sua dose da sabedoria do alto que vem pela palavra, a dose que nos vem, o alimento espiritual que nos vem pelo sacramento da ceia, da bênção da saúde, enfim, nos alimentarmos para fortalecermos-nos, encorajarmos-nos para seguirmos à frente. Nós precisamos desses momentos. E tem, quem sabe, aquele momento que nós precisamos de estar mais, daquele momento mais íntimo, daqueles mais chegados. Quem sabe um irmão mais chegado da igreja, quem sabe aquela conversa de pastoral, de instrução com o pastor. Nós precisamos disso. Jesus precisava desses momentos. E claro, nós precisamos daquele momento a sós com Deus. Eu e Deus, você e Deus. Isso é importante para nós. Seguindo, tem um detalhe também que se destaca aqui nessa passagem. Aonde Jesus vai? Jesus vai para a terra de Tiro e Sidom. Essa região não era habitada por judeus. Então veja, ele vai para a terra dos gentios, está no meio dos gentios, mas ele se mantém firme na sua identidade. Ele não deixou de ser o Filho de Deus. Aquele ambiente não o contaminou. Aquele ambiente não fez com que a sua pessoa ou a identidade fosse alterada, modificada. Ele foi ali, inclusive, levar a bênção, a cura, a restauração. Então, se você é firme na sua identidade, na sua comunhão com o Pai, não é o lugar, não é a companhia que vai mudar a tua identidade,
Mas você precisa estar firme no Senhor. Você precisa ter a sua identidade de filho de Deus plena, definida. Mais um detalhe. Veja que acontece ali um milagre, né? Em terra estrangeira, sobre a vida de uma pessoa estrangeira, que não era do povo de Deus. E não é a primeira vez. No Antigo Testamento isso já acontece. Como é possível? A base para ser aceito por Deus não é a terra onde a gente mora, a nossa nacionalidade, mas sim a nossa intimidade com Deus. A intimidade com Jesus é que nos dá acesso ao sobrenatural, ao milagre de Deus. Não é nossa identidade, quem nós somos, o nosso nome, onde nós nascemos, mas sim a nossa intimidade com o Pai. Ela sim que nos dá acesso ao sobrenatural. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar aqui. Porque essa nova vida que é possível em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, é um convite à intimidade com Jesus. Todo o Antigo Testamento, aliás, toda a Sagrada Escritura, nos fala de um Deus que busca andar em comunhão com aquele que ele criou, o homem, o ser humano. Ele busca de todas as formas estar próximo, ou seja, Deus está mostrando que busca e deseja ter comunhão íntima conosco. Aí depende de nós, de mim, de você, também buscarmos, fazermos nosso esforço. E nessa passagem nós vamos aprender ao menos 3 passos. 3 passos para construirmos então, ou para vivermos em intimidade com Jesus. Primeiro passo: viva submisso à presença de Jesus. Observe que o foco de Jesus, e nessa passagem fica muito claro, era o povo de Deus. Ele veio para os seus. O povo de Deus tinha sido escolhido pelo Senhor para ser luzeiro entre outras nações. Em momentos de altos e baixos, Deus estava sempre cuidando deles, sempre os instruindo, e tinha prometido para eles um Redentor, o Messias, que viria para redimir o seu povo. E ele veio com esse foco. Mas o fato de que ele escolheu um povo não quer dizer que ele quer salvar somente esse povo. Ele quer salvar, ele quer restaurar toda a sua criação. E isso fica muito claro na pessoa de Jesus, nos evangelhos, a partir do qual a gente compreende. Já no Antigo Testamento a gente vê algumas pistas. Jonas foi enviado a Nínive. Não era povo judeu. E esse povo, ao ouvir a palavra, ao ouvir o puxão de orelha, se arrepende, deixa claro o seu ato de arrependimento e Deus perdoa aquele povo. E assim a gente poderia destacar outros detalhes do Antigo Testamento, mas a partir de Jesus a gente compreende que a mensagem, o Evangelho não veio somente para os judeus, mas para restaurar toda a criação. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 25, nos diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Ela era estrangeira, mas ela veio e se joga diante de Jesus. Ela reconhece o senhorio de Jesus. Ela reconhece a sua autoridade e se prostra diante dele, clamando pelo seu milagre. Assim como o povo de Nínive reconhece que estava em pecado e clama pelo perdão do Senhor. Aliás, demonstra em
gestos, em atos, o seu arrependimento e recebe o perdão do Senhor. Essa mulher se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo que nele estava a cura, o milagre que ela tanto precisava. E ela alcançou. A nossa fé deve apontar para Cristo. Sim. Crer em Cristo é indispensável para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não alcançamos do sobrenatural. Sem fé, é como se a gente impedisse que Deus operasse das suas maravilhas em nossa vida. Aquela mulher reconheceu a autoridade de Jesus e se prostra aos seus pés, se clama pela cura sobre sua filhinha. Então, primeiro passo necessário para se viver intimidade com Jesus é viver submisso à sua autoridade, à sua presença, que é real. Segundo passo, vença os obstáculos. A pergunta aqui é: o que impede você a continuar acreditando? Tem algum obstáculo para você alcançar o seu milagre? Ou o que você está disposto para fazer no sentido de alcançar o seu milagre? Eu vi pessoas se afastarem do contexto da igreja porque alguém olhou torto para elas, olhou de um jeito que elas não gostaram para elas. Outros se afastaram da igreja porque o reverendo não as acolheu da forma com que deveria. Outras porque no dia que ela tomou a decisão de ir para a igreja, foi surpreendida com uma notícia negativa. Quais são os obstáculos que impedem você a viver no sobrenatural de Deus? Observe Marcos capítulo 7, os versículos 27 e 28. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro se fartarem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aqui deixa eu enumerar algumas dos empecilhos, alguns dos obstáculos na vida desta pessoa. Primeiro, ela era mulher. Como uma mulher ia se dirigir a um homem naquele contexto? Não podia. Então, primeiro, ela era mulher. O segundo obstáculo é que era a sua nacionalidade. Ela não era uma judia. E ali fica claro nessa passagem, né? Eu vim para os judeus. Eu vim para os filhos. Mas ela clama, isso não a segurou, isso não foi um empecilho. E não foi a primeira vez. Teve um jovem rico que se aproximou de Jesus e recebeu dele uma resposta muito firme. O jovem rico não conseguiu persistir. Ele se afastou. Teve Zaqueu, o baixinho. Algo lhe impedia chegar a Jesus. A multidão, como chegar? Ele traçou um plano, subiu numa árvore. Agora eu vou ver Jesus. E muito antes de Jesus lhe pedir algo, ele foi capaz de abrir mão de tudo que tinha e assumir, viver uma nova vida. Hoje houve conversão nessa casa, disse Jesus. E Jesus não lhe pediu nada, assim como pediu para o jovem rico. Para ele não pediu. Mas ele abre mão daquilo que lhe impedia a ter acesso ao sobrenatural. E resolve levar uma vida nova em Cristo Jesus. O que já lhe fez desistir de orar? O que já lhe fez desistir, quem sabe, de frequentar aos cultos? Fazer parte de uma família de fé?
O que já lhe impediu de ter acesso ao sobrenatural, ao milagre? Essa mulher venceu tudo aquilo que lhe impedia. E Jesus lhe dá uma resposta muito clara. A fé dessa mulher o surpreendeu. Ela insiste, ela persiste, ela recebe do seu milagre. Então vença todos os possíveis obstáculos, mas esteja na presença do Senhor. Busque ao Senhor, se prostre diante do Senhor. Viva a sua fé, na certeza de que no Senhor nós temos vida e vida em plenitude. Então, quais são os passos necessários para se viver em intimidade com Jesus? Viva submisso à sua autoridade, à sua pessoa. Vença todos os possíveis obstáculos que surgem diante de ti. Aquilo que tenta te impedir de chegar até Jesus. Vença todos os obstáculos. Lute contra eles. O terceiro passo, exerça uma fé persistente. Sim, insista. Persista. Essa é uma das coisas que Jesus deixou muito claro na Sagrada Escritura, a importância de insistir na oração, persistir na oração. Lembra Mateus 7, versículo 7? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Em outro momento, Lucas 18, Jesus fala a história de uma viúva, uma parábola, né? Uma viúva que precisava que a sua causa fosse resolvida por um juiz iníquo. E ela tenta de uma forma, de outra, e não consegue, ele não quer saber da sua causa, não quer julgar a sua causa, mas de tanto ela insistir, persistir, para se livrar daquela insistência, ele julga a sua causa. Se esse juiz, por causa da insistência dela, julgou e ele que é iníquo, se nós clamarmos, se nós se humilharmos, se nós buscarmos de todo o nosso coração, é claro que nós vamos alcançar do milagre nas nossas vidas. Veja o versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ele dá aquela resposta firme, quem sabe poderia ser interpretada inclusive como preconceituosa, mas ela não se deixa abater por aquilo, ela persiste, ela insiste porque ela tinha algo que ela estava buscando e ela precisava desse milagre. Ela queria que a sua filha fosse restaurada. E a resposta de Jesus nos encanta, nos fala sobre a importância do porquê devemos insistir. Nesse mesmo relato sobre essa mesma história destacada pelo evangelista Mateus, capítulo 15 de Mateus, ele diz assim, versículo 28. Então Jesus lhe respondeu: ó mulher, grande é tua fé. Grande é tua fé. E a gente precisa destacar que quando Jesus esteve na sua terra, na terra onde ele foi criado, ali ele não pôde operar milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Para um outro estrangeiro, ele também destaca sobre a sua fé, que não viu entre o povo de Deus tamanha fé.
fé. Uma fé insistente, uma fé persistente. É o que o Senhor deseja de nós. E essa fé, o exercício de uma fé persistente, gera intimidade entre nós e Deus. Zaqueu tinha algo que lhe impedia, mas ele sobe em cima da árvore e ele alcança o seu milagre. Essa mulher tinha sua nacionalidade, tinha o fato de que ela era mulher, mas ela insiste, ela clama, persiste e alcança. Você deseja um milagre na tua vida? Você deseja ver do agir sobrenatural de Deus na tua vida? Viva submisso à autoridade de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que Ele espera de mim. O que Ele deseja de mim. Porque Ele está no comando, Ele está no governo de todas as coisas. Ele reina. Se eu estou sob o seu cuidado, submisso ao seu cuidado, à sua autoridade, Ele faz e opera maravilhas através de mim e também em minha vida. Obstáculos vão surgir, é claro. Inclusive o inimigo vai querer colocar obstáculos. Ele não vai colocar obstáculos, o inimigo não vai colocar obstáculos na vida daquele que está perdido, naquele que está longe de Deus. Não, ele vai buscar os filhos de Deus e vai tentar fazer de tudo para desviá-los. Como fez com Jesus, fez de tudo para desviá-lo do seu propósito. E vai fazer conosco. Então, lute de cabeça erguida, enfrente os possíveis obstáculos. Mas se mantenha em comunhão plena com o Pai. Busque comunhão plena com o Pai. Exerça uma fé persistente. Porque o Senhor ficou muito claro em toda a Sagrada Escritura que o Senhor deseja comunhão íntima conosco. Se o buscarmos de todo o nosso coração, temos a certeza que iremos alcançar. Iremos provar do sobrenatural. E mais do que isso, porque um milagre aqui, outro ali, uma cura aqui, outra ali, são pequenos detalhes, são pequenas coisas perto de um Deus que quer proporcionar para mim e para você vida eterna. Esse é o maior milagre. Porque eu e você somos falhos, somos pecadores. Mas Ele, através da sua misericórdia, através do sacrifício oferecido por Cristo na cruz, deseja não somente operar uma cura de uma doença, restaurar uma família. Ele faz essas coisas. Restaurar nossas finanças, Ele faz essas coisas. Mas o que Ele quer mesmo é que eu e você estejamos juntinhos dEle por toda a eternidade. Que nós sejamos salvos. Esse é o maior milagre que você vai ver. Esse é o maior milagre que eu possa ver. É chegar um dia no céu. Eu estou aqui como se eu não mereço. Como